Excepcional noite! 22º dia Desafio Fuoma. A gente deu uma piscada aqui e voltamos. Bora que deixa eu chamar minha convidada toda especial, a Tice Vilela. Bora lá. Mandar aviãozinhos para essas mulheres lindas. Vamos ver se ela já entrou aqui. Tá entrando aí, a gente vai falar sobre autocuidado. Ai. Ops. Ei, amore! Boa noite! Boa noite! Ai, prazer estar com você aqui nessa noite. Que linda! Você acredita que eu Igualmente. acabei de ver que você é uma consultora Mary Kay? Como assim? Eu também sou uma Pois consultora é. Mary Kay. Sério? Sério? Uau! Que Vamos, maravilha! que maravilha, menina. Tô aqui de batom de Mary Kay, ó. Top. Também. Toff! Vamos mandar aviãozinhos. Você tá de top também? Toff também. Estamos unidas até no batom. Deixa eu Vamos até mandar ver aqui aviãozinhos se o aí. meu tá aqui em cima. Tava aqui agorinha. Aqui, ó. Olha aqui. Tô com o meu na mão também, você acredita? Essa foi Só boa que demais. o seu tá novinho. O meu aqui, olha, Ó, tá no finalmente. Ó, acabando o meu top. o meu também. Olha aqui, ó. Será que a gente gosta desse batom? Você é bem branquinha, fica diferente pra você, né? É Olha que legal. interessante, né? Como cada tonalidade de pele. E a E fica nossa bom na. conexão, as duas usando top, nossa, Ah, que legal, que legal, que legal. Muitas coisas em comum, né, Tati? Bora aí mandar verdade. aviãozinhos para algumas meninas aí, vó. Vamos chamar um bocado de Bora. menina para vir. Peraí. A gente vai falar sobre autocuidado, que não engloba só a gente passar um batom, né, Tati? Mas Verdade. envolve muitas coisas. Como é importante. Vamos enviar aqui. Demais. Esse é um horário que tem muita live, mas vamos mandar aqui que com certeza algumas meninas vão poder estar com a gente agora e algumas vão poder assistir depois e tá tudo certo, não é mesmo? Verdade. Com Então começa certeza. aí se apresentando, amada. Essa loirinha Pois é. aí, ó, se Pois é, eu sou a apresenta. Tassi Vilela e estou no momento consultora de beleza Marquei. Sou de Rondonópolis, Mato Grosso, cidade aqui próxima à nossa capital, Cuiabá. Você conhece alguma cidade do Mato Grosso? Não conheço nada do Mato Grosso. Eu tenho duas Não. queridas aí do Mato Grosso. Eu vou nessa terra aí qualquer hora. Com certeza, tem que vir mesmo. A gente está aqui a 217 quilômetros da capital e é um grande prazer, uma honra para mim estar aqui nessa noite contigo. Fiquei muito feliz com o seu convite e já quero Ai, te agradecer de antemão. ai, que bom, que bom. Deus não une pessoas, ele une propósito, né? Então a gente já achou várias coisas. A gente vai para uma Verdade. live e passa o mesmo batom. E nós duas, como consultora da Mary Kay, e eu não tinha prestado atenção. Na hora que eu entrei, E eu falei, também uai, não gente, essa sabia que menina é você. consultora. Porque o seu Insta tá bem assim, claro, né? O meu não, porque eu mesclo ele, eu trabalho ele muito na área do desenvolvimento pessoal, então tem pouca coisa de Mary Kay. Mas o seu tá bem claro, e eu entrei rápido e não tinha notado. Quando eu entrei de novo, falei, gente, ela é uma consultora, a gente não se encontrou à toa, tem um propósito Verdade. nisso. Tem Gratidão pelo mesmo. seu sim aí, pelo seu sim em aceitar esse convite da live. Com E bora lá certeza. falar sobre autocuidado, que é uma coisa que você vive tanto, né? Verdade. Quanto tempo você já é uma consultora? 5 anos. Eu Eu sou uma trabalhava, mulher com uma.
sempre trabalhei em parte administrativa, né? Trabalhei para outras pessoas e sempre tive vontade de empreender. Mas, assim, a gente tem todas as limitações, principalmente que nos é colocada, né? Que a gente, como hoje, a gente tem uma outra visão, né? Mas, assim, antigamente eu até brinco, sabe? Eu falo assim, nossa, por que eu não descobri marketing antes? Aí depois eu mesma falo, se eu tivesse descoberto, eu ia falar, não, não é para mim, não. Eu mesmo já sei. Eu sempre trabalhei na área Verdade. financeira, sabe? E aí eu resolvi dar uma mudança total. E aí fui fazer um curso de maquiagem e eu não era consultora. E lá me apresentaram, né, a marca. Eu já tinha usado algum outro produto, mas eu nem sabia como funcionava. E daí foi bem bacana. Que daí falaram, por que você não entra para você comprar para você? E na verdade eu entrei para comprar para mim. Só que depois eu fui buscar mais sobre a empresa, né? E eu achei muito interessante. E eu falei assim, nossa, mas eu sempre quis empreender, por que não? Aí eu resolvi. Além de usar Que para mim, eu ofereci para as amigas, para as pessoas conhecidas. E assim, eu sempre falava, né? Que, eu não me vejo vendendo nada. E hoje a gente já tem outra visão disso também, né? A gente vende o tempo todo. O tempo todo nós estamos vendendo. Se a gente não está vendendo um produto, mas nós estamos vendendo um serviço, né? Então, assim, tudo é vendas. tudo é vendas. Não sei se foi assim com você, Tassi, mas para mim foi. Eu encontrei a Mary Kay mais ou menos por acaso, assim. Eu escolhi ela. É muito engraçado que ninguém me ofereceu de vender Mary Kay. Eu fui atrás. Que eu montei um e-commerce de uma loja de maquiagem. Eu queria empreender, fazer alguma coisa na área de vendas para mim ter uma renda. E aí eu montei um e-commerce que não deu certo. E aí eu queria alguma loja física que fosse mais próxima, que eu pudesse ter produto para entregar na hora. E eu fui atrás para ser cadastrada. E quando eu conheci a história da empresa, eu falei, nossa, mas que legal. Aí eu cheguei nessa mesma conclusão que você. Eu falei, por que eu não conheci antes o propósito da empresa? Porque eu achei o propósito da empresa mais lindo do que até do que os produtos. Porque como eu já trabalhava nessa área de desenvolvimento, eu achei lindo o propósito, a regra de ouro. Eu achei tudo muito maravilhoso que casava com o meu propósito de vida. Então, assim, eu achei assim, magnífico. Então, eu digo Mais assim um que a ponto em Mary comum, então, nosso, porque foi isso que me cativou na Marquei também. Isso. Porque assim, eu falei assim, como assim ter uma empresa que tem os propósitos tão fortes desse jeito? Eu falei, gente, que lindo! Eu amei todo o contexto da estrutura da empresa. Eu achei muito maravilhoso, né? Bem-vindo, meninas! Bem-vindas! A gente vai falar um pouco sobre autocuidado. Eu e a Tice, que é um prazer ter todas vocês aqui. E eu amei, porque eu entendo, né, com tudo aquilo que eu já estudei e que eu faço aqui com as mulheres, como que é importante o que vem de dentro, né? A gente se cuidar. Eu era daquela mulher que não passava nada na cara, né? Hoje eu tô só de batom aqui, só com protetor, não passei nada não. Mas eu era daquela que não passava gel de limpeza, não fazia limpeza, não passava nada, não passava hidratante, não passava nada. E à medida que eu fui trabalhando por dentro, eu fui me interessando a cuidar por fora, né? Então eu acho que o autocuidado, ele é muito interessante ele ser externo, mas comigo aconteceu de eu começar primeiro interno, para depois eu acordar para o externo. Me fala aí você se foi assim que E, funcionou com vocês. Eu sim, e comecei é isso cuidando que de é mim por dentro. interessante. Isso que é interessante no autocuidado, né? Porque daí você vai se perceber por inteiro. E essa transformação realmente ela começa internamente primeiro. É aí que a gente consegue ter um olhar diferente para a gente por fora. Então, o autocuidado para mim também foi dessa forma. E
É muito importante, gente. As pessoas, elas às vezes desconhecem, né? A importância do que tem isso daí, realmente. Acha que é só algo mais exterior, e não é. Aí que a gente desmistifica essa questão de autocuidado, né? Que ele começa Verdade. internamente. É a gente se conhecer. E aí vem o autoconhecimento, né, também. Tá tudo interligado. Vem a autoestima, o autoamor. Tá? Um tá interligado com o outro. Não tem como ter autocuidado se não tiver o autoconhecimento primeiro, para a gente ter a nossa autoestima, para a gente conseguir, né, colocar em prática o autocuidado realmente. Porque Literalmente, assim, né? O porque assim, autocuidado vai elevar a nossa autoestima, né? sim, porque assim, o autocuidado é você cuidar de si mesmo, é uma real liberdade, né? Boa noite, Cleusa maravilhosa. Então, assim, ele é você cuidar, daí você já vai ter uma liberdade, e é você cuidar corpo, mente e espírito, porque não tem como um não estar ligado com o outro, né? Então, assim, isso é sensacional. E quando a gente é despertado para esse assunto, que as pessoas começam a refletir, elas vão começar a entender e vão ter a questão do auto-amor. Porque, assim, não tem como um fugir do outro. Isso que eu acho mais interessante, né? Não tem como um estar ligado com o outro. E aí, o que, que acontece? Com isso, a gente vai reconhecer as nossas necessidades físicas, que está ligada ao corpo, né? Mas também tem as mentais e emocionais. Então, não tem como você conhecer uma e deixar a outra de lado. Por isso a importância de se conhecer internamente. Por isso a gente começa a transformação interna primeiro, né? Saber quem realmente nós somos. Na verdade, algumas mulheres elas começam o cuidado da forma externa e algumas até começam com esse cuidado para tentar mascarar algo que internamente não está resolvido. Então a gente tem essas duas formas de começar a se cuidar. Mas quando a gente começa a se cuidar de fora para dentro, geralmente se é para mascarar algo que não está muito bem lá dentro. É mais como uma máscara mesmo de faz de conta que eu estou bem. E lá dentro tem alguma coisa que está desajustada, está alinhado, está desalinhado, e aí a gente mascara aquilo ali, potencializando o cuidado em algumas coisas externas, né? Então, isso acontece bastante. Mas quando nós começamos esse cuidado de dentro para fora, ele é um cuidado que gera mais transformação. Não que o outro Uhum. possa, talvez, em algum momento, levar a uma transformação, não. Ele pode até acontecer que sim, mas normalmente não. Quando a gente começa essa limpeza, cumprir aquele versículozinho, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Dois versículos que eu pego bem. Conhece-te a ti mesmo e ame o próximo como a ti mesmo. Citam ele como segundo mandamento, mas na verdade não é segundo, é terceiro. Porque se eu for amar os outros, eu tenho que me amar primeiro. Então, me amar se torna o segundo É, mandamento, né? é Deus, Amar a eu, Deus sobre depois todas o as outro. coisas. Fechou. Depois o outro como a mim mesmo. Se for como a mim, então eu tenho que ter me amado antes. Porque se eu não me amar antes, eu não vou dar conta de amar o outro. Como que eu vou criar esse parâmetro de comparar se eu não me amei primeiro? Então, me amar é o segundo mandamento. E aí, quando a gente Com cumpre certeza. esse mandamento mesmo, da gente se conhecer, porque também como que você vai amar sem conhecer, né? Então, eu preciso me conhecer quem eu sou para me amar. E aí, tudo se torna mais leve, as coisas vão se tornando é, bem mais leves, as coisas vão se alinhando. E aí a gente vai fazendo essas mudanças externas, a gente vai se cuidando, a gente vai se enxergando.
A gente vai se percebendo. Eu não sei se você É, já fez uma dinâmica. Tem uma das dinâmicas que eu faço com as mulheres, que eu já fiz bastante, até que por agora eu não fiz, não, mas eu já fiz bastante, de você colocar um espelho e pedir à mulher para encarar, se enxergar. E é muito interessante as experiências que eu fiz com isso. A gente colocou espelho grande para ela chegar em pé e se enxergar. Algumas não conseguiam olhar no espelho, não olhava de jeito nenhum. Umas não aceitavam nem entrar na fila para ir para o espelho. Algumas, meu na Deus. hora que ia e encarava o espelho, é muito engraçado. Elas não conseguiam olhar para o espelho. Elas miravam em alguma coisa, elas ficavam de frente para o espelho, mas não olhavam. Encarava em outro ponto do espelho e não olhava para elas. E Que algumas, eu forte. já tive algumas experiências de umas que entram em choro copioso de se Nossa. enxergar, né? Então, assim, é uma ferramenta que a gente usa que é muito legal, mas é bem triste de se ver a reação de algumas mulheres frente ao espelho, porque, assim, muitas não se encaram, não se enxergam, não se Por isso que amam. a autoestima está ligada ao autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece internamente, você tem como saber seus pontos de força, seus pontos fortes e os seus pontos que você precisa de melhorar. E daí isso Isso. daí já vai te fortalecer, né? Porque daí você já vai ter confiança naquilo que você sabe que você tem mais domínio. E aí, por isso que a autoestima não tem como não estar ligada ao autoconhecimento. E quando a gente tem o autoconhecimento, daí a gente vai poder praticar o autocuidado, e isso vai fazer com que a gente diminua aquelas crenças limitantes que a gente tem, né? Tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Isso. Então, assim, por isso a importância que uma coisa ela vai encaixando na outra. E daí não tem como você não parar para pensar, refletir e se conhecer. E um processo vai ajudando o outro, né? Por isso que não tem como a gente, Proceitação. do dia para a noite, a gente se transformar. É tudo um processo. Então, Verdade. tudo começa com o seu. A sua autoestima vai melhorar a partir do momento que você tiver o autoconhecimento, você saber como você funciona, o que é melhor para você. Aí sim, você já vai melhorar a autoestima. E para isso, você é importante se olhar internamente e se cuidar, né? E assim, o autocuidado, ele tem que ser uma coisa leve, não pode ser uma obrigação, porque daí Isso. não vai funcionar, né? E Isso. também tem que ser em várias áreas da nossa vida, Na não é só verdade, no corpo. isso. Na verdade, a gente sempre começa aos poucos, né? A gente sempre vai começar por É, algum lugar e a gente vai começar aos poucos. Eu lembro quando eu comecei a fazer exercício físico, eu sou muito magra. A vida inteira eu fui muito magra. E aí, mais um quando ponto em comum, então. o meu cérebro me contava uma historinha assim: você precisa fazer exercício físico, não, você é muito magro. Se você fazer exercício físico, você vai voar. Eu não fiz nada. Eu fiz Lembrei do meu muito. tio, eles falavam, menina, você vai voar, não precisa de exercício, não. Ai, eu fiz um pouquinho de natação, só que eu gosto muito de natação, mas não fiz, nunca fiz exercício físico nenhum. Quando eu resolvi começar a fazer, eu tive que começar a fazer aos poucos, muito aos poucos. Eu dava a volta no quarteirão de casa só. E eu andava assim, eu corria de uma casa na outra e quase morria, punha a boca para assim. O primeiro dia eu achei que eu ia desmaiar de tanto falta de fôlego que eu tive. E agora eu corro 7 quilômetros. Então, assim, mas no primeiro dia eu achei que eu ia morrer, né? Por isso que fala, né? Não Depois, tem como você ir participar de uma corrida já da primeira vez. Né? Você tem que começar e dando o primeiro passo. Mas as pessoas. É porque assim, hoje o mundo tudo tá tão lento. imediatista, né? Isso. A gente quer Começa a tudo muito correr, andar rápido. uma quadra hoje, amanhã já quer participar da maratona. Como que vai dar certo isso? Não vai, gente. E isso não vai ser prazeroso. É interessante, porque assim, a primeira vez que eu resolvi correr, não foi porque eu queria e gostava. Eu não gostava, eu não queria,
mas eu sabia que eu precisava fazer alguma atividade. E aí eu escolhi, já que tem que fazer alguma, estou sem dinheiro agora, vou começar a fazer uma academia. O que é de graça é correr e andar. Falei, andar eu acho que deve ser um tédio, então eu vou preferir correr. E aí eu comecei a andar um pouquinho e corria um tiquinho, andava um pouquinho, corria um pouquinho. E só dava a volta no quarteirão. Então, assim, foi uma decisão que eu tive, mas baseado na necessidade, que eu não queria, mas eu fui fazendo aos poucos. Então, o autocuidado, às vezes, ele começa de uma forma que não é agradável. Não é porque você quer e é gostoso e é prazeroso. Eu não tinha prazer de ir para a rua. Eu ia porque eu precisava. E aí, à medida que eu fui insistindo, porque eu precisava, né? Eu sentia essa necessidade, entrei na menopausa, precisava fazer um exercício físico. E aí eu fui na marra. Hoje eu tenho prazer, eu vou de segunda a segunda. E tem dia que meu marido fala assim: nossa, tem gente que vira para mim e fala assim: nossa, mas por que você não tira o sábado e domingo de folga? Aí eu falo com ela: mas eu não estou afim de folga. Eu não vou por um peso. Eu amo ir. No dia que eu não posso ir, eu acho ruim, porque eu acho uma delícia. Hoje eu vou por prazer. Mas no Mas aí início, no é início a eu fui questão porque eu do hábito, sabia que né? era bom. Já se tornou um hábito para você. Daí, Já se tornou um hábito. Então, para a gente ter um autocuidado, no início pode ser doloroso. Já teve dia de eu chorar de não querer ir. Eu não queria, mas hoje é o prazer. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a melhorar, nem sempre é uma coisa que vai ser agradável de primeira e vai ser uma coisa que você vai gostar e vai ter prazer de primeira. Mas seja uma coisa que seja boa para você, você insistir, você vai começar a sentir prazer e alegria por aquilo. Essa porque foi a minha experiência. o autocuidado, ele tem que nos recarregar, em vez de deixar algo pesado. É porque você optou por na verdade, você já criou o hábito agora, tanto é que você disse, né? Se você não faz, você sente falta. E Isso. hábitos são assim na nossa vida. No início não é fácil, é desafiador. Não. Só que se a gente decide, né? Por isso que nós precisamos de viver de decisão, não de condição. Porque se fosse depender da condição, tava doendo, você tava sentindo dor, você ia falar, vou parar com isso, né? E aí, tipo, a importância do autocuidado em todas as esferas, né? Porque ele é na corpo, mente, espírito. Então, assim, é em várias áreas. A caminhada ou a corrida tá na parte física, né? E tem outros bem tranquilos que as pessoas também, tipo assim, começa por um que te dá mais prazer, que é mais fácil, digamos assim, para você, né? Porque, por exemplo, um momento de meditação pode ser um momento de autocuidado e não Verdade. requer e não requer um esforço, algo que vai te, né? É só questão de você. Por isso é importante a gente se autoconhecer para saber qual a nossa necessidade e o que vai gerar algo bom para nós. E daí a gente pode começar com um diário da gratidão, por exemplo, agradecendo todos os dias. Então tem muitas formas, né? Aquilo que vai Também funcionar para você, talvez não seja o que funciona para mim, e talvez não seja o que funciona aí para a Cleusa. É a gente descobrir aquilo que é o melhor para cada uma de nós, né? Para começarmos. A gente tem que achar um ponto que seja mais interessante para a gente, né? Se você está precisando de fazer uma atividade física, procura um esporte que seja e que a Cleusa encaixe é mais do na nosso sua realidade. A Cleusa é do nosso time aí, ela é esbelta e adora a Ai, caminhada. que lindo. Ai, que delícia. Então, gosta da caminhada, vai para ela, põe um foninho, põe uma música que você gosta, põe uma coisa que te agrade. Se você prefere a natação, vai para ela. Faça alguma coisa para melhorar a Gente, tem sua tantas vida, formas, né? né? Ó, você pode Tantas formas. meditar, você pode ter uma alimentação mais saudável, que também vai ajudar a parte do seu corpo, né? Que às vezes Isso. as pessoas fazem com que seja uma coisa tão pesada e não é. Você pode Gosta de começar de uma forma dança? tão leve. Isso, gosta de dança? Faz alguma dança. Faz Sim,
Eu Isso, adoro faz dança. um jazz, faz alguma dança na academia que vai mexer com o seu corpo, que você gosta de dança, e você vai trabalhar nisso, o seu físico também, né? Vai trabalhar a mente. Então vai ser assim, maravilhoso. Sim, isso que é Procure legal, algo né? que Tem você atividades goste. que trabalham mais de uma parte, né? Isso. Isso é E muito então esses legal. pequenos hábitos, eles são ideais, sensacionais. E todo hábito é a repetição, não tem segredo, né? A gente tem que decidir, eu opto por fazer isso e todos os dias fazer um pouquinho. E quando a gente perceber, igual você, ó, você começou caminhando, quando você percebeu, você já tinha preparo para correr. E daí foi treinando, hoje você já tem o hábito, e caminhar, correr também, eu acho assim que é mais do que corpo só, né? Físico. Acho que a mente também é sensacional. Depende de onde Eu você gosto caminha ou muito você corre, né? disso. Pensa você caminhando num bosque, num parque, num lugar que tem contato com a natureza. Você já pode parar ali, meditar, observar a natureza ali um momento. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, porque assim, a maioria das pessoas, eu vejo assim, não sei se você também tem essa percepção, que as pessoas elas dão aquela desculpinha assim, eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho tempo. Você já A viu minha isso? experiência nesse sentido também foi muito boa. Por quê? Como eu não gostava de fazer nada e achava horrível e tinha uma carga horária muito pesada, o que que eu fui minha vida inteira? Além de ociosa, eu amo a madrugada. Eu sou daquela que funciona muito bem até 3 da manhã, então eu amo ficar acordada de madrugada. E aí eu tive que dar um reset, por quê? Para fazer o que eu não gostava, eu teria que fazer a primeira coisa do dia, porque senão eu ia me sabotar durante o dia. Então eu tive que pôr a corrida como a primeira coisa. E aí eu comecei a caminhar, né, a tentar correr, porque desde o primeiro dia eu tentei correr, porque eu falava, não, andar é um tédio. Já queria correr E a pessoa. eu já queria correr, mas aí eu fazia assim, de uma árvore na outra, de um poste no outro eu corria. E do outro poste eu já começava a andar. Tinha hora que eu não conseguia ir de um poste no outro correndo, de Já tanta colocar os emoção. desafios para você. Isso, para mim começar a correr. O que que acontece? Eu comecei a fazer isso 6 horas da manhã, que eu falei, tem que ser antes do horário que eu acordava normalmente, porque aí eu vou fazer a primeira coisa de tudo. Vou aproveitar para esse período eu estar ouvindo Bíblia, alguma coisa desse tipo. E aí foi bem engraçado que esse período foi 2017, eu estava com uma turma, 2018, eu estava com uma turma de mentoria presencial grande. E aí eu falei com as meninas, aí falei com elas que eu estava acordando 6 horas, e que eu estava com um desafio que eu queria acordar 5. Quando eu falei isso com elas, elas ficaram loucas, elas falaram, você é louca, 6 horas já é cedo, você quer acordar 5. E aí, que é mais engraçado, agora eu acordo às 4, eu faço devocional até 4h30, 4h30 eu saio para rua. Eu começo a correr 4h30. Olha, Então, assim, elas acharam loucura que eu ia passar para 5, agora eu já estou 4h30. você corre quanto tempo? Então, dá Você... mais ou menos o percurso que eu faço, depois eu paro numa pracinha e faço um pouco de exercício. Dá 1 hora mais ou menos. Então eu chego aqui em casa às 5h30. É mais ou menos esse horário, um pouquinho menos, 50 minutos, é de 50 a meia hora, depende da velocidade que eu consigo fazer no dia. Você Mas vai sozinho, você tem uma vou. companhia. Não, eu vou sozinha, você acredita? Sempre foi sozinha. Olha, aí sim eu senti firmeza, hein? E aí é Gostei de bem ver. interessante porque assim, se você tem a desculpa de não ter tempo, então faz igual eu, começa a acordar mais cedo, que aí você não dá desculpa para o seu cérebro. Porque se eu deixasse para fazer mais tarde, eu não ia fazer. Então, para mim É foi verdade. necessário, para mim não me sabotar, eu colocar antes do horário que eu já tinha das outras coisas. Por isso que a gente tem que se autoconhecer, né? Que a gente falou. Porque daí você já sabe como você funciona melhor e o horário.
Você já percebeu que se você não for, você vai se auto-sabotar. Isso. A Cleusa pôs aqui que corre às 5. Mas é aquela coisa também. É tudo um teste, porque igual eu não fazia nada. Então eu gostava da madrugada ao contrário. Eu dormia às 3 da manhã e eu passei a acordar às 4. Então, assim, eu sou a prova viva que você faz o que você quiser. Você pode estar acostumado com uma coisa, mas Uhum. você começa a fazer um outro hábito. Eu fiquei mais de 20 anos porque eu estudava à noite. Eu tenho 4 filhos, né? Então, e eles são escadinhas, eles são muito próximos uns dos outros. Então, o que que eu fazia? Eu punha eles para dormir cedo e a madrugada era o horário de eu estudar, de eu fazer as coisas. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudei muito, sempre estudei muito. Então, era o tempo que eu tinha para fazer meus estudos sem menino chamando mãe e marido chamando. Então, eu amava ficar na madrugada. Eles dormiam, eu ia até às 3. Então, eu fiquei mais de 20 anos assim. Então, meu corpo acostumou muito. Nem tanto hoje, se eu piscar, se eu parar de acordar uns dias mais cedo, o meu corpo vai voltar normalmente, porque eu estou acostumada. Eu fiquei muitos anos no outra coisa. Mas eu sou a prova de que quando você quer mudar as coisas, você consegue. É o poder da decisão, né? Isso. E a Nós nossa mente, conseguimos. nós podemos tudo que a gente quiser colocar aqui na mente, porque assim, que eu ouço muitas pessoas falam assim, ah, mas eu sou noturna, só funciona à noite, né? Por exemplo, normalmente a desculpa para não acordar cedo, nossa, você é louca, quando as pessoas que eu falo que eu acordo, né, que eu assistia o 459, a mentoria, eu sempre assisto ao vivo, já tornou um hábito eu acordar. Eu acordo, é automático. É interessante. Antes do relógio despertar, eu coloco o relógio, mas antes do relógio despertar, eu acordo. Então, assim, eu também tinha essa forma de dormir tarde, aí eu acordava mais tarde automaticamente, né? Por isso que eu falo assim, é o poder da decisão. No início vai ser difícil, só que daí se você acorda o primeiro dia cedo e você não dorme, à noite é automático. Seu reloginho biológico, você vai ter sono mais cedo. E aí você dorme e aí você vai entrando naquela rotina, vai criar o hábito. Não adianta. O hábito, quando a gente quer, a gente consegue. É facinho? Não, mas é o poder da decisão, né? Nós temos que Verdade. decidir e fazer acontecer, né? Então, assim, por isso que o autocuidado é um hábito que se torna cultura para a vida. E ele é diferente e único para cada pessoa. Porque, assim, Isso. às vezes o que funciona para você não funciona para mim, né? Literalmente. A Ele gente é, testando, né? Testando o que encaixa melhor. Cada um tem uma limitação. A Cleusa falando aqui, ainda estou na caminhada, mas chego lá. Mas se o seu propósito for caminhar, Cleusa, tá tudo certo, tá tá excelente. tudo certo. Claro, Eu que tinha uma crença na minha cabeça de que caminhar era chato. Olha que coisa. Eu fiquei com essa crença, não sei porquê, de que caminhar era chato. E aí foi outra coisa também que eu pesquisei, Cleusa, que quando eu fui escolher o que eu fazer, eu vi que o correr para quem está na menopausa, para fortalecer os ossos, é bom. Então eu falei, eu vou correr então. Porque eu fiquei entre a bicicleta, eu pensei na bicicleta, e aí pensei no correr por causa disso, para a questão de ser uma coisa que fosse mais completa. Mas assim, você pode continuar na caminhada e está tudo certo, né? Se é aquilo que você gosta, que para você está exercitando e está melhorando a sua vida, a sua autoestima, fechou. Não precisa ir para a corrida, né? O meu alvo eu é a tô igual a corrida. Se o Cleusa, não seu dou conta de correr é, ainda, não. Não cheguei se no o seu seu alvo é a nível aí. corrida, seu alvo é a corrida, se alcançou o seu alvo, né? Então, o importante é a gente escolher o que, que é melhor, o que, que eu quero, né? Qual que é o meu propósito nisso? Eu quero perder peso, eu quero exercitar, fazer alguma coisa, eu quero respirar fresco, então eu quero caminhar na no ar livre. Ah, não, eu não gosto de ar livre, eu acho melhor academia. Então, vá para academia.
Então, cada um vai achar uma coisa que encaixa mais com aquilo que gosta, né, Cleusa? O importante é isso. Não dá pra gente pôr regrinha do que é bom. Bom é O aquilo que a importante gente é que ela vai tá fazer. fazendo. Isso, persevera e bora aí. Ela faz cedão também, ó. Eu faço 5 horas aí, ó. Então a gente tá junto, Cleusa. Pois Bora é. lá, na hora que você tá caminhando, eu saio um pouquinho na frente, sua mais cedo, mas o horário de 5 eu ainda tô lá. Então nós estamos unidas num só propósito lá, se melhorando todo dia. Todo A dia. questão é a gente fazer um pouco a cada dia, né? Eu penso. Isso. E boa noite, Júnior. E assim, é o poder da decisão. Eu vejo como a gente tomar a decisão e ter atitude, partir para ação. É aquela questão que a gente aprende, né? Ah, eu vou começar segunda. Não, vou começar hoje. Todo dia é segunda. Porque o que a gente mais vê é a pessoa, ela se auto-sabotando, né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu vou começar segunda-feira. Então, assim, é o poder da decisão. Eu vou começar hoje e vai lá e faz. Você não pode fazer meia hora? Faz 5 minutos, 10, né? Eu penso assim, Isso. começa caminhando um quarteirão e depois você vai adaptando, vai vendo como funciona melhor para você. Igual você disse, você foi adaptando o horário e você Eu fiquei um descobriu que para você tempão. Eu fiquei um tempão num quarteirão só. Nossa, eu fiquei muito tempo num quarteirão. Porque para mim um quarteirão já era demais. mas é igual, eu não tenho ainda essa potência aí de correr também, não. Tô igual a Cleusa ali. Eu ainda sou só da caminhada. Tá Mas ótimo. perseverando a gente chega lá. O O importante é importante é começar. perseverar. Isso. É. Começar E aí aí. a gente tem que fazer dos nossos cuidados pessoais uma prioridade, né? Como tudo na vida, eu vejo assim, pelo menos, que o que a gente prioriza, a gente faz, né? Isso. Questão do tempo, as pessoas falam, ai, não tenho tempo. É corrido, igual você falou, você tinha 4 filhos e você fazia, acontecia. Então, A gente assim, consegue. ah, Criar ferramentas que vai nos ajudar, mexer no horário, né? A estratégia, eu não passava nada no rosto. Aí fui ficando mais velha, falei, preciso cuidar da minha pele, porque daqui a pouco a boleta vai bater. Eu coloquei no box do banheiro. Sabe o que eu comecei a fazer também, Cleusa? Eu era ruim de BP. Cleusa, não. Tassi. tá, Que a Cleusa estava me mandando mensagem aqui, eu fui pensar nela. Eu comecei a colocar despertador para me lembrar as coisas. Eu era ruim de tomar água, então eu colocava despertador para tomar água. Aí eu despertava, no entanto, também. meu despertador toca um monte de vezes por dia, porque as coisas que eu quero fazer eu vou pôr no despertador. E aí eu vou lembrando. No início, para mim passar gel de limpeza e protetor no rosto, eu No precisava rosto. pôr o despertador para me lembrar, porque não era uma coisa que eu estava acostumada. E eu sabia que eu precisava. E se você põe no banheiro enquanto você toma banho, é tão rápido. É tão rápido. Então, assim, não vai te gastar mais tempo. E é uma coisa que vai Não, fazer bem para você. Você vai se sentir melhor, você vai ver que sua pele vai começar a ficar melhor, ela vai ficar com mais vida, ela vai ficar mais firme e vai dar uma vai melhorar diferença sua no, autoestima, vai isso melhorar vai sua melhorar seu estado autoconfiança, emocional. Isso é né? um processo gradativo, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas ao passo Sim. que se eu ficar só naquela que eu não tenho tempo, e aí nada vai acontecer. Então eu preciso dar fazer os meus progressos, nem que seja de forma lenta, aos poucos, mas eu preciso começar, né? Com certeza. O importante é começar, é se conhecer, ver o que funciona melhor para você, né? E lembrar que é tudo uma junção. Não adianta cuidar só o corpo, né? Corpo, alma, espírito, e tá tudo ligado. Então, assim, veja como você funciona melhor, o que é melhor para você, e crie sua rotina, né? É como o skincare, que você estava comentando aí um exemplo. As pessoas falam assim, ah, não tem tempo, ah, eu não uso.
eu falo assim, gente, se for para adquirir e não usar, não adquira. Toma a decisão, você quer cuidar? Quer. Crie uma rotina. Eu brinco até brinco com as minhas clientes, que eu falo assim, você toma banho todo dia, né? Tomo, é como assim? Eu falo, então você só vai usar um produto adequado pro seu tipo de pele. Só vai substituir o seu sabonete. Como você não tem tempo? Como assim? Aí elas caem, eu falo, porque assim, Elizabeth, igual se nossa mãe não ensinasse a gente, desde pequenininho, a escovar os dentes, não teria se tornado um hábito. Então, assim, como tudo na vida, são hábitos, são decisões, né? Tá certo que nós não temos essa cultura, né, de usar, por exemplo, um protetor solar, né, hidratar a pele desde criança. Então, assim, se torna um pouco mais desafiador por isso, eu penso, pelo menos. Porque, assim, tudo que a gente é acostumado lá na infância já facilita, né, o processo. Aham. Mas a maioria das coisas não, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente é desafiado todos os dias a fazer que a gente não fazia na infância. Então, e a gente consegue, né? A gente consegue o que a gente quiser, né? Todas Sim. as coisas é possível e tem um mar de oportunidades aí, tem um deslumbre de coisas para nós fazermos, para nós conquistarmos. E a gente precisa se posicionar para poder viver tudo aquilo que Deus planejou para nós, né? Tem maravilhosos. A palavra fala assim que aquilo que o olho não viu, que não chegou no nosso coração, é o que Ele projetou para nós. Então tem coisas lindas, magníficas que você nem sabe ainda pronta para você viver e experienciar e você precisa sair do lugar para poder estar experimentando e vivendo, usufruindo do melhor dessa terra. Por isso é importante saber quem somos, né? Somos filhos amados de Deus. E quando a gente está É, bem, que a gente se conhece, a gente tem o nosso alto amor. E é igual você falou, né? Ama a Deus, ama a si mesmo. Daí você vai amar o próximo como a si mesmo. E e, quando assim o nosso coração tá alegre, aformoseia o rosto, né? Que eu gosto muito dessa passagem lá de e, Provérbios. Porque assim, não tem como. Quando o nosso coração tá alegre, o nosso rosto vai passar isso. Quando a gente está bem consigo mesmo, né? A gente se conhece, se ama, a gente também vai passar o amor pro próximo. Então, a verdade, importância de se cuidar, de se amar. verdade. O desafio que eu estou aqui, que eu abri ele até falando aqui, o 22º dia, é de um projeto que chama Full Woman, Mulher Plena. Então, Hum, é ativando o DNA da filha, é ativando as filhas na sua identidade e, com isso, destravando as nações. Porque quando tem uma mulher destravada, ela, ela muda o mundo com a sua é, essência, com aquilo que ela gera, né? Ela gera vida para todo lado. cada casa é uma nação, né? Cada lar Isso, é uma nação. Cada lar isso. tem a possibilidade de criar uma nação. Isso, nós temos esse poder dado por Deus para gerar vida e nós geramos vida por onde nós passamos, com aqueles que saíram do nosso ventre e com aqueles que vêm até nós. Verdade. Amei estar com você. Amém. Eu Amei. Deixa eu também. tirar os comentários aqui, amor, para a gente tirar um print. Eu e a Tassi Vilela. Vamos tirar um print. Foi um prazer te conhecer, amada. Gratidão, eu amei. Fiquei muito Amei. feliz, estou muito grata à sua vida. Prazer. Deus já nos abençoou. Foi um prazer estar contigo. Obrigada por todas as meninas e os meninos que entraram aí. Foi um prazer. Gratidão Depois por vocês vocês estarem entram conosco. lá
Natassi no perfil dela. Eu vou colocar aqui você como colaborador, que aí você pode soltar lá, aceitar lá também. O Tá bom. pessoal entra lá depois no perfil dela. Essa consultora de imagem que tem ajudado a brilhantar a beleza feminina, né? A externa e Nossa, a interna também, né, Tassi? é Tá isso bom, aí. Tassi? Isso é o Beijo no seu fundamental. coração, amor. Beijo no Beijo seu para todos, beijo coração, para você, gratidão. gratidão, beijo no seu coração, que nós tenhamos outras oportunidades. Amém. E se cuide, né? A última palavrinha para a gente falar aí. Procura, a gente deu várias dicas aí. Procure algo que você goste mais e comece a se cuidar hoje. Hoje, Procura te conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. sim, vamos lá, se cuidar. Beijo, gratidão. Amém.